Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso ponto de encontro de todas as noites, programa Ponto de Equilíbrio. De segunda a sexta-feira, no seu final de noite. Acesse o nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br e mande seu e-mail contato@programapontodeequilibrio.com.br. E, mais uma vez, a nossa edição especial do programa Ponto de Equilíbrio. Aquelas entrevistas feitas fora do Brasil, levando temas também polêmicos e interessantes para você. Mais uma vez, nós estamos nos Estados Unidos, entrevistando brasileiros ou pessoas daqui que você conhece, que pode acrescentar alguma coisa, passar informações, passar dados necessários, importantes para você. E hoje é com imenso prazer que eu recebo Marcos Machado. Marcos, foi um prazer enorme te receber. Obrigado por aceitar o nosso convite. O Marcos Machado, ele é treinador de goleiro, treinador de um time de futebol aqui, ex-jogador do Brasil. Yes. Uma pessoa sempre que ficou envolvida com esporte no Brasil e fora do Brasil. Marcos, conta pra gente um pouquinho. Vamos começar pelo começo. Como é que foi sua carreira antes de chegar aqui? Por onde você passou? Os clubes que você jogou? O que você desenvolveu? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite de estar no teu programa. Desejar uma boa noite a todos. Bem, a carreira de jogador de futebol começa quando você é criança, né? Onde você tem seus sonhos, seus objetivos. Então você se dedica para aquele esporte que você ama tanto. Eu comecei nas divisões inferiores do Esporte Clube Recife, em Pernambuco, e de lá eu fui para o Náutico, e do Náutico, que é um time grande como o Sport, joguei no América do Rio e joguei também no Central, e depois fui para Portugal e joguei mais em 3 clubes em Portugal. Essa foi mais ou menos a minha carreira como jogador profissional. E hoje estou aqui nos Estados Unidos fazendo uma carreira diferente, que é uma carreira de treinador, ensinando o futebol, que eles chamam soccer aqui nos Estados Unidos. Onde estou muito satisfeito porque você continua fazendo aquilo que você fez por toda a sua vida, que você se dedicou tanto. E quer passar aquela experiência para aqueles jogadores que tenham as mesmas ambições que eu tive no passado. E tem dado certo, estou aqui há 17 anos e tem acontecido muitas coisas boas. E agora, por sinal, estou trabalhando no clube Orlando City Soccer, onde eles têm um time profissional que tem aspirações para jogar na MLS, que chama a Major League Soccer, que é o ponto máximo do futebol aqui nos Estados Unidos. Seria como, só para o nosso telespectador do Brasil, seria como a Série A, o top de linha do futebol. No Brasil tem a Série A, a Série B, a Série C. Exatamente. Aqui essa Major League seria a Série A. Os clubes de ponta é que disputam esse campeonato. Exato, é uma liga bem selecionada, que são escolhidos a dedo. As franchises do MLS, da Major League Soccer, elas têm que preencher certos pré-requisitos. Antes da gente chegar nesse ponto, Marcos, acho que seria importante a gente estabelecer para o telespectador entender. O futebol aqui nos Estados Unidos, nosso futebol do Brasil é chamado de soccer aqui. E de um tempo para cá, não sei se em função do futebol feminino, que sempre foi um futebol de ponta aqui nos Estados Unidos, houve uma paixão, despertou-se uma paixão do americano, que tradicionalmente deixava o futebol lá para o 4º, 5º, 6º plano. Hoje ele está mais interessado no futebol. Primeiro, de onde surgiu agora esse interesse do norte-americano pelo soccer, que é o nosso futebol? Eu acho que começou essa revolução do futebol, o soccer, aqui nos Estados Unidos, depois da Copa de 94. E essa Copa de 94, quem foi campeão foi nós, brasileiros. E foi como se fosse um boom. O soccer nos Estados Unidos, ele é um esporte que mais cresce nas divisões inferiores, que tem mais jogadores jogando. Então, esses esportes, basquetebol, American Futebol e beisebol, estão perdendo um pouco do espaço que eles tinham no passado,
E o futebol está crescendo em termos daquela população que gosta do esporte. Mas muito maior na parte de jovens. É isso que eu ia te perguntar. Qual é a faixa etária que ele vem crescendo mais? Na parte de 7 até 14, 15 anos, onde depois de 15 anos o jogador ele começa a escolher que tipo de esporte ele vai jogar. Na maioria dos que chamamos de alunos, atletas, eles têm sempre uns objetivos de ir para a faculdade, que seria o colégio, e jogar um esporte. E chega um momento na vida desse atleta, ele tem que decidir se vai jogar o futebol, que seria o soccer, ou American Futebol, ou beisebol, ou basquetebol. Então chega um momento que ele não pode jogar todos os esportes, ele tem que se dedicar somente a um, onde ele poderia jogar 100% daquilo que ele podia jogar naquele esporte. Bem, voltando ao assunto da população está crescendo, porque o esporte, o soccer, é um futebol, é um esporte que eles estão começando a gostar de jogar. Eles não gostam muito de olhar, de presenciar o jogo em si. Será que é porque aquela história que eu estou acostumado, o americano vai no jogo de basquete, então o jogo é 92 a 89. Exatamente. Então, ele grita 30 vezes. No futebol, às vezes tem um jogo que termina 0-0, tem jogo que é 1-0, 1-1. Será que é isso daí, é um pouquinho do obstáculo que eles veem para o soccer? Exato, eles veem dessa forma, acho que a cultura do americano, mas está mudando, porque aqueles que jogam, esses jovens que jogam, eles começam a entender o futebol de uma forma diferente. Eles veem um bom passe hoje, eles veem uma boa jogada, uma boa combinação, não só o número de gols. O futebol, para mim, quando você vai olhar o jogo em si, tem muitas coisas que os jogadores fazem que é impressionante. Que você que aprecia o jogo dá muito valor a um passe de 60, 70 metros. Às vezes até mais bonito que o gol. Exato, é uma coisa que tem que ter uma condição técnica excelente para ter uma chama-se, eu não sei mais a palavra em português, mas seria uma precisão de fazer aquele movimento com qualidade sempre. Então, o jogo é um jogo que está sendo estudado de uma maneira diferente pelos americanos mais jovens, e eles estão entendendo e eles vão para o jogo e já estão apreciando ver os jogos. Duas coisas que a gente estava batendo um papo aqui antes, e o Marcos estava me explicando aqui, tentando me explicar. Eu acho que tem duas diferenças boas aqui para a gente abordar para o nosso público. Primeiro, vamos falar sobre o preparo físico, o condicionamento físico do atleta profissional ou aquele que quer ser um atleta profissional aqui nos Estados Unidos, a diferença que existe pelos parâmetros daqui e os parâmetros do Brasil. E depois disso, Marcos, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é o acesso, porque para você entender o acesso aqui nos Estados Unidos, um time não é porque ele ganhou a Série B ou a segunda divisão, que se fala aí no Brasil, que automaticamente ele vai para a Série A. Ele precisa cumprir uma outra série de requisitos. Mas vamos começar pelo preparo físico, Marcos, por favor. Bem, a parte física ou a parte de preparação que acho que você quer mencionar no atleta americano, o americano, pela cultura dele, eles são muito disciplinados. Então, ele tem uma educação que vem da idade de pequeno, na própria casa, na escola, onde são mais disciplinados, são mais dedicados para as coisas que eles fazem. Nós, brasileiros, que temos um talento enorme, ficamos naquela confortável zona, pensamos que somos bons demais e que não precisamos trabalhar tanto. E não aprimorar a parte física. Né? Exatamente. Então, o que acontece, o futebol está ficando muito competitivo no mundo todo. Então, aqueles países que não têm a mesma qualidade de talento que o brasileiro tem, eles procuram se aprimorar nas outras partes que eles são mais fortes, que é a parte mental do jogo, a parte disciplinar, a parte de física.
E está se vendo nos próprios resultados que eles estão tendo sucesso. Eles são muito dedicados, são grandes atletas, eles têm uma coisa que o brasileiro tem o talento, mas não tem aquela parte física que seria um dom que Deus te dá. Você já nasce, sabe que vai ser grande, que vai ser forte, que vai ser rápido. Então, esses atletas que têm esse dom têm umas certas vantagens para aqueles atletas que não têm esse dom, mas que têm talento. Isso o Pelé, numa entrevista, ele falou, olha, o meu dom foi Deus que me deu. Então, o mínimo que eu tinha que fazer era treinar Pelé, hein? Maior jogador de todos os tempos e dificilmente vai surgir um outro igual. Ele falou, esse dom que me deu foi Deus. Agora, o mínimo que eu posso fazer é treinar e aperfeiçoar. E por incrível que pareça, para os mais jovens que não acompanharam o Pelé, eu peguei o finalzinho da carreira dele, acho que você também, mais ou menos. Eu cheguei a ver Pelé jogar. Na mesma geração, o Pelé era o primeiro a chegar ao treino e era o último a sair. Quando todo mundo ia embora, ele ainda treinava pênalti, falta, passe. Às vezes, nessa entrevista, ele falou que ele chegava a dar algum dinheiro para o pessoal do juvenil lá, para ficar. Porque os outros profissionais que não chegavam nem perto do talento dele, acabava o treino e ele já ia embora, e o Pelé continuava. A diferença desses atletas é mais a dedicação que você põe na sua profissão, no seu esporte. Então, é por isso que Pelé era diferenciado, tanto na parte física quanto na parte técnica. Na minha carreira de futebol, eu joguei com muitos jogadores, joguei em vários países, conheci muitos bons jogadores, mas poucos tinham aquela mentalidade que o Pelé tinha, que é daquela dedicação de você aprimorar o seu talento e procurar trabalhar nas coisas que você tem mais fraco. Alguns são na parte física, outros são na parte tática. Esses jogadores são, porque estão lá, eles estariam acomodados, seria a palavra certa de colocar. No futebol hoje, que é muito competitivo, aqueles jogadores que são acomodados, que não têm a mesma ambição que um Pelé, ou jogadores que estão no top, né, hoje, que estão na seleção brasileira, esses jogadores, eles têm uma razão de estar lá. Eles são mais dedicados, eles são mais ambiciosos. E a profissão é muito grande, tem muito tipo de jogadores que têm uma mentalidade diferente. Isso tudo vai de encontro também a uma entrevista do Tele Santana, também o maior treinador, pelo menos na minha opinião, maior treinador de todos os tempos. Ele pegava muito no pé do jogador na parte de condicionamento físico, né? Olha, não sai à noite, não fuma, não beba, não se aprimore. E um jogador, uma época, falou para ele, mas seu Tele, você não tem mais o que reclamar de mim, não. Eu entro lá, mesmo com tudo isso, eu falo que eu sou indisciplinado, eu vou lá e faço um gol. Ele falou, então, mas eu vou reclamar, porque se você treinar, você entraria lá e faria 2, 3. Quer dizer, o preparo físico é importante em qualquer talento. Exato. E hoje em dia está sendo um dos aspectos do jogo que é muito importante. Se você não está bem condicionado, claro, no final do jogo, o jogo está alcançando 75 minutos, 80 minutos, você começa a perder técnica porque você está cansado. E começa a perder discernimento porque você está também, sua mente já não vai ter o mesmo controle. Quando você está cansado, você começa a deixar de fazer as coisas necessárias que o jogo está pedindo naquele momento. Então, a parte física é super importante. E aqui é diferente mesmo? O pessoal se dedica mais, Marcos? Eu acho que mais pela própria cultura, mas os jogadores que estão nesse nível, não todos, que estão querendo alcançar um nível, que querem ir para o college, que seria a universidade, ou querem ser profissional, eles são super dedicados. É muito fácil de você lidar com esse tipo de jogadores hoje. Eu tenho experiência própria, entendeu? Porque estou no dia a dia com esses jogadores. E em relação ao que eu vi no passado e que eu vejo hoje, o jogador americano, o atleta americano, ele é muito dedicado, muito dedicado. Embora tenha nas áreas que seria técnica, eles têm algumas deficiências,
mas essa parte realmente supera a outra parte. Você vê que teve um jogo recentemente aqui, o Fluminense veio jogar aqui contra o Orlando City no verão, em junho, e o jogo foi excelente, muito competitivo, e terminou o jogo 4-3. 4-3? Se você olhar o jogo, o Fluminense é o campeão brasileiro. Porque é o atual campeão brasileiro. Exatamente, o atual campeão brasileiro, com jogadores a nível nacionais, que hoje pode jogar em qualquer parte do mundo e também na seleção brasileira. E o Orlando City, com o plantel dele barato, mais trabalhador e disciplinado, conseguiu enfrentar o Fluminense. Conseguiu fazer 3 gols no Fluminense. Exatamente, de igual para igual, onde foi um jogo muito bom. As pessoas que vieram para o jogo ficaram satisfeitíssimas. O próprio Fluminense, conversei com alguns treinadores, eles falaram muito bem do time. Então é uma prova de que o futebol, se você se dedica, se você trabalha forte, se você tem as mesmas ambições, é claro que eventualmente você vai produzir bem. Agora vamos para a segunda pergunta. O Orlando City parece que ganhou agora o que seria no Brasil o equivalente à Série B ou segunda divisão, nos Estados Unidos, né? Exato. Então, fomos campeões nacionais. Se fosse no Brasil, na próxima temporada, o Orlando City já estaria disputando a Série A. Agora aqui não funciona assim. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador. Como é que é o acesso à primeira divisão do futebol aqui nos Estados Unidos? Primeiramente, eles têm diferentes ligas, que seriam competições. Tem a A, tem a B, mas uma não está interligada com a outra. Então, se você, no caso do Orlando City, que nós fomos campeões da USL, que seria USL, é uma liga que seria a segunda divisão, fomos campeões, mas não temos acesso para a Major League Soccer, porque uma não está ligada com a outra. A Major League Soccer, que seria a principal liga, para você ter acesso a essa liga, não quer dizer que você tem que ser campeão. Você tem que preencher os requisitos que a liga exige para estar lá. Quer dizer, tem que ter uma estrutura muito boa, que o Orlando City já tem. Estrutura que você diz o quê? A estrutura de só a parte técnica ou a parte também de estádio, campos de treinamento? Eu acho que a estrutura de treinamento nós temos a parte técnica, temos um time, temos uma boa organização administrativa, mas não temos o que seria principal para a MLS, que seria o estádio. Hoje em dia, um dos pré-requisitos da Major League Soccer é você ter um estádio entre 20 e 25 mil pessoas e que tenha todos os pré-requisitos que eles exigem. Só para também posicionar o nosso público. Aí no Brasil, principalmente agora, a gente está vendo alguns absurdos aí, né? Sendo construídos estádios para a Copa, com dinheiro público, né? Lógico. De 70 mil pessoas, onde não tem um time na primeira divisão, gastando milhões, chegou a bilhões de reais, com dinheiro público, volto a dizer, com o seu imposto. Então, por uma exigência da FIFA. Na contramão da história, porque a Europa, os Estados Unidos, o mundo inteiro, hoje, veja a exigência que o Marcos acabou de falar. Eles querem um estádio na faixa de 20 a 25 mil pessoas. Por quê? Para estar o público mais perto, ser mais aconchegante, ter uma estrutura boa de restaurante, Exato. De lazer, onde se possa ir com a família. Quer dizer, aqui já se chegou à conclusão, na Europa se chegou à conclusão que o caminho é esse. Agora, por uma exigência da FIFA, os cofres públicos no Brasil foram sangrados com milhões e milhões de reais para construir verdadeiros elefantes brancos de 70 mil lugares, onde não tem um time na primeira divisão, com o seu imposto. O governo aqui, ele ajuda, entre aspas, agora mesmo estamos criando uma campanha que eles estão à procura de 20 milhões de dólares para compensar a outra parte que o Orlando City está colocando para fazer o estádio. Para fazer o estádio, eles precisam mais ou menos uns 95 milhões de dólares a 100 milhões de dólares.
O que o governo estaria dando de ajuda seria a parte da terra, que é uma localização privilegiada no centro da cidade, onde tem toda aquela estrutura de bares, de tudo que o turista e que aquele evento precisa ter ao redor do estádio para fazer aquele evento um evento de alta categoria. Então, eles têm isso, têm a terra, têm dinheiro do próprio Orlando City e estão esperando que do dinheiro do governo, que seria o tax que vem do povo de Orlando, eles dêem uma parte pequena que seria de cada quarto de hotéis que os turistas trazem. Eles estão precisando em torno mais ou menos de 20 milhões de dólares. Né? 20 milhões de dólares, que dá mais ou menos uns 45 milhões de reais. É isso que você escutou, não é 450 milhões, não. 20 milhões de dólares, que dá 45 milhões de reais para construir um estádio de primeiro mundo. Essa seria a parte do dinheiro público investido. Por que ele vai investir? Mesmo assim tem a contrapartida. Ele vai investir esses 20 milhões de dólares, mas como você mesmo falou, o que vai se arrecadar em torno do estádio, gerando imposto para a prefeitura, hotéis, restaurantes, casas de espetáculo, isso daí vai se recuperar rapidamente. 20 milhões de dólares está tendo toda essa discussão aqui. Mas para o Brasil, 700 milhões não é problema, é uma prova rápida. Exatamente. Então eles têm objetivos, eles têm maneiras de como vão usar o próprio estádio, não só para a parte do soccer, que seria do futebol, mas também para eventos de menor categoria, né? Que seria um show de algum cantor, ou pode ser até um próprio diferente, um esporte diferente. Pode ser um high school, American Football, Soccer. Eles têm jogos também do college. Então tem muitos jogos que eles fazem, promovem, e são grandes eventos aqui nos Estados Unidos. Então, um requisito seria o estádio, que está sendo providenciado. O outro requisito seria a infraestrutura, campos de treinamento. Tem mais alguma coisa que o clube precisaria preencher para disputar a primeira divisão? Eu acho que esse é o ponto principal hoje, que está colocando a posição do Orlando City. Ainda não está na Major League Soccer. Eles estão só esperando vai ter uma reunião agora em outubro, no meio de outubro, da prefeitura, que eles chamam a prefeitura, onde tem todos aqueles que fazem parte daquele comitê, que eles chamam commission, vão votar se vai ser aprovado esse imposto, dessa parte do imposto para construir o estádio. Pelo que se fala, vai ser aprovado. Mas, como aqui, a gente tem que esperar sempre que as coisas aconteçam. E, provavelmente, todos nós esperamos que sim. E eu acho que o clube vai para a Major League Soccer, que seria um boom para toda a cidade e para o futebol também daqui da região. Marcos, o que você acha a respeito do soccer? O que a gente pode esperar do soccer americano para a próxima Copa, para o futuro? Veio para ficar, está evoluindo. Você acha que em quanto tempo tem condição de estar entre os principais times do mundo? Eu acho que em termos de Copa, os Estados Unidos não têm tradição ainda de ganhar a Copa. Eles vão competir como muitos países competem, mas os países que têm mais tradição de ganhar a Copa são Itália, Espanha, Brasil, esses são Alemanha. Esses países, Argentina, são os países que têm mais chances de ser campeões. Os outros querem competir, querem fazer a melhor maneira possível. Posso chegar nas quartas finais, posso chegar nas semifinais. Então, o objetivo maior dos Estados Unidos, ele quer continuar desenvolvendo o soccer, que seria o futebol, da melhor maneira possível, e trazendo mais gente para os estádios, trazendo mais crianças para jogar futebol. Só para você ter uma ideia, hoje,
a Liga, a Major League Soccer, tem mais audiência nos estádios do que a Liga Brasileira. Foi feito um estudo e nós temos hoje mais gente dentro dos estádios, nos jogos, do que nos estádios brasileiros. Então tem muitos jogos da Major League Soccer em alguns estados, ou franchises, que estão totalmente vendidos, a season toda. Então o estádio está sempre lotado. E não tem um jogo que tem 10 mil pessoas. Vai ter sempre aquela... ou se o estádio tem 25 pessoas, a lotação do estádio está sempre lotado. Marcos, nosso programa está acabando. Eu queria te agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite, ter aberto um espacinho na sua agenda para vir aqui. Queria te colocar à disposição, algo que eu não perguntei, algum recado que você queira passar para os nossos telespectadores. Esse programa vai ao ar para o Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, de poder dar alguma informação do futebol aqui nos Estados Unidos e também dizer que às vezes o próprio brasileiro ele não tem a ideia de como o futebol cresceu aqui nos Estados Unidos. O futebol é muito competitivo, está crescendo demais e é uma liga que no futuro, com mais 5, 10 anos, vai realmente atrair muitos bons jogadores e vai ter sempre um espaço para um grande espetáculo. Porque na ideia do futebol, para mim, o futebol é um espetáculo. É um show, onde as pessoas querem não só ver na televisão, querem ver ao vivo, querem ver os seus fãs, querem ver os seus ídolos. Então, é realmente uma coisa fantástica. Hoje em dia, você se tiver aqui, vem viajando, fazendo turismo e tiver a oportunidade de olhar um jogo que você gosta de futebol, olhar um jogo da MLS, ou um jogo a própria do Orlando City, que aqui na Disney nós estamos aqui, você ia ver como o futebol está evoluindo aqui nos Estados Unidos. Marcos, muito obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.